Boa noite a todos. Muito bom ver essa turma que está aqui hoje comigo, pessoal aí do terceiro ano. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a história do nosso país. A Proclamação da República ela é feita em 15 de novembro de 1889. Todos se lembram muito bem desta data, né? Principalmente do feriado do mês de novembro. E o 15 de novembro ele marca o início republicano no nosso país. O ano de 1889, ele marca o início da República Velha, que vai até 1930. Porque quando chega em 1930, nós vamos ver a continuação da República agora com o famoso Getúlio Vargas, né? Nós vamos ver o Estado Novo, etc, e etc. Então, o assunto de hoje remonta à República Velha. A República Velha é dividida em dois períodos, em duas partes de sua história, são chamadas de República da Espada, que é aquela feita quando houve, né, o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, e depois ele renuncia, e depois quem entra no cargo é seu vice, Floriano Peixoto. Então a República da Espada é composta pelos militares. E depois da República da Espada, nós vamos ver a República da Oligarquia, ou República Oligárquica, ou República Café com Leite, ou República dos Coronéis. Então, existem vários sinônimos para essa Segunda República. Então, a República Velha ela é composta de duas fases. A fase militar, que é com Floriano e Deodoro, e a segunda fase é a política dos coronéis, é a política Café com Leite, que nós vamos estudar. Mas para a gente falar um pouco de República Velha, a gente explicar o que foi esse período da República Velha, tá? A gente vai precisar voltar aí para 1889, tá bom? Então vamos analisar. Com a Lei Áurea, vocês todos devem lembrar que a Lei Áurea vai ser o último decreto do segundo reinado com a princesa Isabel para libertar os escravos, finalmente, né? Houve uma insatisfação com a monarquia, né? Porque com essa questão da Lei Áurea, a monarquia, né, ela houve tentando então fazer com que os fazendeiros do Vale do Paraíba, né, e do Norte, né, eles acabaram se sentindo traídos pelo rei, né, Dom Pedro II, e eles acreditavam que devido à Lei Áurea eles iriam perder seus escravos, ou seja, sua mão de obra, sem receber nada em troca. Os fazendeiros, gente, olha a pressão, olha aí o lobby que os fazendeiros, coronéis vão fazer com a monarquia. Os fazendeiros do Oeste Paulista, por sua vez, tinham ingressado, para vocês terem ideia, ao Partido Republicano Paulista, o PRP. Lembre da sigla, PRP. Então, o Partido Republicano Paulista ele é composto por várias camadas, né, de pessoas importantes. As camadas médias, elas pleitavam maior participação na política. Então, vai existir então o papel dos militares. Tá? Então, os militares, depois de punidos por Dom Pedro II, porque Dom Pedro II vai punir os militares porque agiram contra ele, não esqueça, né? Porque os militares eles vão entrar com um golpe para derrubar Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II ficou revoltado com o papel dos militares, né, que tinham se aproximado dos ideais republicanos e não mais monarquistas. Então, nesse clima de grande satisfação gerada nesse período, né, o Marechal Deodoro da Fonseca encontra-se com o líder do Partido Republicano Paulista, olha, o Marechal, né, ele acaba conversando com Quintino Bocaiúva, né, e eles combinaram uma ideia de fazer a derrubada de Dom Pedro II. Então, depois dessa reunião, que o Marechal Deodoro estava doente, viu? Ele estava doente, ele foi para essa reunião acamado, saiu de sua cama e ele estava com problemas sérios, né? E mesmo assim ele estava com uma febre enorme, mas ele foi porque ele foi para essa reunião com o Quintino Bocaiúva. E o Marechal, quando ele se encontra, eles arquitetam todo esse plano, e esse plano é colocado em prática no dia 15 de novembro de 1889, que foi o dia do golpe que foi dado. O Deodoro da Fonseca e os soldados, né, que destituíram o governo do Dom Pedro II
pôs fim, então, à monarquia, gente, dando início, então, a uma república. Claro, o governo que foi formado depois do golpe do 15 de novembro, que foi um golpe militar, a história de golpe militar no Brasil, nós estamos cansados de golpe militar, né? E quando não é golpe militar, é golpe, né? Todo mundo já entendeu. E um país como o nosso, golpista, porque nós somos um país de golpista, né? Tudo por nós é para derrubar o outro é através de um golpe. Então, dá-se início da república no Brasil. Só que essa república, que ela é feita, é de forma indireta. O povo não teve participação em eleger o presidente. Por quê? Porque o presidente ele era formado através de um governo provisório. Então, foi feito esse governo provisório. Quem vai assumir esse governo provisório é o Marechal Deodoro da Fonseca. Tá? Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele, depois de fazer esse plano, né, ele assume o governo provisório. Então, o primeiro presidente do Brasil, eleito de forma indireta, né, foi o Marechal Deodoro da Fonseca. O primeiro presidente militar do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. Não esquece isso, que foi feito a partir do governo provisório que foi criado. E ele assumiu esse governo. E eu quero ler aqui para vocês, eu estava procurando uns textos meus, livros, e encontrei um texto muito interessante, né, da historiadora Magali Gouveia Angel. Ela diz assim: segundo Aristides Lobo, numa frase que ficou famosa, o povo assistiu à proclamação da República completamente bestializado. Mas, como bem observou José Murilo de Carvalho, mais do que bestializado, o povo ficou bilontra. O que é isso? Ficou esperto. Já que, de algum modo, o povo percebeu o sentido histórico de um ato que mudava o regime, mas mantinha a exclusão e a desigualdade social neste país. Como intuía um dos maiores personagens de Machado de Assis, no chamado romance Memorial de Aires. Com o advento da República, nada se mudaria. O regime, sim, era possível, mas também se muda de roupa sem trocar a pele. Gente, isso aqui era um tapa na cara, escrito pela Magali, quando ela fala sobre essa questão de que pode ter mudado o dono da casa, mas a casa permanece da mesma maneira, né? Como ela diz assim, como ele diz assim, nada, o Machado, né? Nada se mudaria. O regime sim era possível, mas também se muda de roupa como quem se troca de pele, né? Então isso aí, gente, é para vocês entenderem, né, que apesar das mudanças ocorridas destituindo a monarquia, a república vai continuar todo um processo, né, vai exercer quase da mesma maneira o poder. Então, assim, é trocar Jesus por Genésio. Né? Essa foi a história introdutória da nossa aula de hoje. Essa era a bandeira do segundo reinado. Essa era a bandeira, né, constituída durante o período de Dom Pedro II. Então, a bandeira brasileira simbolizava a família, né, dos Orleans de Bragança, né, o símbolo real, né, da família Orleans de Bragança, a família de Dom Pedro II. Então, quando o 15 de novembro ocorreu, no mesmo dia, no dia 15 de novembro, uma outra bandeira ela foi hasteada. Essa que vocês estão vendo agora foi a bandeira que foi levantada, essas 13 faixas. Lembra muito essa bandeira, sabe quem? Vocês devem lembrar? Estados Unidos, né? Justamente. Lembra muito os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é uma república federativa. Né? E o Brasil passa a se, então, fazer federalismo, né? A busca de uma república federalista. Só que essa bandeira, gente, houve muitas críticas com essa bandeira que foi imposta, né, foi colocada, foi hasteada no dia 15 de novembro. E aí resolveram fazer uma outra bandeira. Lá pelos dias 16 e 18 de novembro, uns 2, 3 dias depois, colocaram uma outra bandeira.
né? Essa sim, todos vocês conhecem, né? Esse verde e o amarelo, eles simbolizam muito a família, né, dos Orleans e Bragança, a família real. E o azul é o azul do céu brasileiro, né? O mar brasileiro, etc e tal. E as estrelas dos territórios brasileiros, né? Então essa é a nossa bandeira de hoje em dia. Mas essa bandeira ela não seria essa. Mas por muitas críticas foram feitas, né? E aí foi feita essa bandeira que hoje nós utilizamos. No período republicano, nesse início do governo provisório, existiu três ideias: a ideia positivista, uma ideia liberal e uma ideia jacobina. O que era a ideia positivista? Para, inclusive, criar uma república positivista. O que é que se dizia? Dizia que buscava-se, então, uma centralização política nas mãos do presidente, né, onde haveria assim, uma postura predominantemente militar. Ou seja, o que era que os republicanos positivistas queriam? Era que o governo fosse militar. Ou seja, seria uma ditadura militar. Olha aí. E essa ditadura militar, essa ditadura da espada, essa república da espada, realmente ela prevaleceu de 1889 a 1894. Ficou. E o último da espada foi o Floriano, que era rival, olha aí, que era rival de Marechal Deodoro. O Floriano foi vice, né? E ele ganhou na chapa de vice, mas ele era rival do Marechal do Deodoro da Fonseca. A outra visão era a visão liberal. O que é que a República Liberal propunha? Propunha que houvesse um federalismo descentralizado, com grande autonomia para os estados. Essa era a visão liberal. Uma postura predominante, né, existindo principalmente à frente dos cafeicultores paulistas. Nós estamos falando do café, não esqueça. Café é o ouro brasileiro, e quem mandava nesse período econômico brasileiro era o café. Por isso que os cafeicultores eram o segundo no comando, ou né, queira ou não queira, era eles que tinham dinheiro. E essa visão, né, essa visão liberal, vai permanecer de 1894 e vai até 1930. Preste bem atenção, preste bem atenção. Então, nós vamos ver de 1894 a 1930 a República Oligárquica. Lembre-se, eu disse que são duas formas de estudar a República Velha. A primeira é a primeira fase dela, que é a República da Espada, que é essa, de 89 a 94. E a segunda fase é quando a República Liberal vai existir, no lugar dessa positivista. É no lugar dessa positivista que nós vamos ver a café com leite. É a política centralizada no coronelismo, né? Então essa é a fase dos cafeicultores. A fase jacobina, né, foi a ideia de uma formação de uma república com forte participação popular e favorável à criação de medidas com alcance social. Isso nunca vai existir nesse país. O povo participar, medidas com alcance social, onde é que você vai ver isso em nosso país? Mas foi uma das ideias de uma república jacobina. Claro, isso nunca aconteceu em nosso país. Então, gente, duas formas existem no nosso país, em nossa história. É uma fase, é uma visão positivista e, posteriormente, uma visão liberal. República da Espada, de 89 a 94. Foi o período em que o Brasil foi governado pelos militares. O primeiro, Marechal Deodoro da Fonseca, que ficou até 1891. Por quê? Porque ele renuncia. Né? E o segundo é o Marechal Floriano Peixoto, que fica até 94. Esse não renuncia, não. Esse aí realmente ele perde porque o mandato dele, porque ele era vice. Ele era vice. Então, ele tinha que passar quantos anos? O Marechal Deodoro da Fonseca? 4 anos. Só que ele não ficou os 4 anos. Né? E quem vai assumir? É o vice. E quem é o vice? O Floriano Peixoto. Terminou o mandato Floriano, né? Inicia a fase oligárquica, inicia a República Liberal, federalista. Né? Então, não podemos esquecer disso. O que aconteceu no governo de Deodoro da Fonseca? Vamos imaginar. Terminou aquele advento da Lei Áurea, né? Então, houve o golpe que o Marechal Deodoro vai fazer junto com o Quitino Bocaiúva,
Dom Pedro II é derrubado, né? E então começa um governo provisório, né? A fase provisória. Mas o que é que o Deodoro vai encontrar pela frente? Gente, o Deodoro vai encontrar pela frente um caminho muito sombrio, porque ele vai enfrentar muitas dificuldades. Primeiro, como, como governar um país dividido entre ruralistas, entre, no caso, cafeicultores, né? Entre coronéis querendo a volta dos escravos, entre pessoas que são pró-monarquia ainda, ou seja, eles estavam num campo minado. Então ele tinha muitas dificuldades, ele teve muitas dificuldades. Ele sofreu muitas oposições, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele sofreu muitas oposições. E uma dessas era do seu vice. Para vocês terem ideia, a diferença do adversário do Marechal Deodoro da Fonseca foi de votos, foi de 32 votos, né? Porque o Brasil seria, então, desde o início, seria governado pela República Liberal. Mas a diferença foi muito pouca. Mesmo assim, ele ganhou. E aí, então, entrou a República, né, positivista. Né? E essa República Positivista, veja, vem no jargão positivista. A bandeira do Brasil, ordem e progresso, essa palavra ordem e progresso, ela é positivista. Ela é oriunda dos militares, né? Então, o que foi que aconteceu nessa fase provisória? Primeiro, o que é que o Deodoro fez? O Deodoro ele mandou cancelar tudo que o Dom Pedro II fez, da grande parte das instituições imperiais, ele mandou. Criou muitos decretos para proibir, né, essas populações de, obviamente, buscarem revoltas. Fez uma grande naturalização de que tudo estava normal e que o governo deveria ser militar. Veja, ele manda fazer com que houvesse, né, as eleições para a Constituição, ou seja, as eleições para que houvesse uma Assembleia Constituinte. Ele chama, né, as pessoas para assumirem cargos para dentro da Assembleia Constituinte, por isso que o nome é Assembleia, né, uma reunião, para se discutir a Constituição da primeira Constituição republicana do Brasil. Espera aí, professor. O Brasil não tinha uma república, não tinha uma Constituição antes? Tinha. Foi a Constituição de 1824, foi a primeira Constituição do território brasileiro. Mas essa Constituição que aconteceu em 1824 foi uma Constituição do período do primeiro reinado, né, de Dom Pedro I. Então, quem faz a primeira Constituição é Dom Pedro I, que ele acaba com a primeira fase da Constituição, ele acaba com ela e ele vai criar o quarto poder. Vocês lembram quem é o quarto poder? É o poder moderador. Então, o Dom Pedro I, ele fecha a Assembleia Constituinte e cria o poder moderador. Além dos três poderes, executivo, judiciário e legislativo, o Dom Pedro I, ele cria um poder para ninguém mexer com ele e ele mexer com todo mundo, que foi o chamado poder moderador. E agora, na Constituição, né, na primeira Constituição republicana, esses poderes são diminuídos, né, esses poderes são acabados no moderador, mas vai ainda continuar o executivo, o legislativo e o judiciário. Gente, o Deodoro vai eleger Rui Barbosa como ministro da Economia, não é o Paulo Guedes não, que também é outro ser futuro. O Rui Barbosa, gente, ele vê um país em crise. Qual é a ideia do Rui Barbosa? Gente, vou pedir dinheiro emprestado para aumentar o lastro de dinheiro aqui dentro do Brasil para todo mundo comprar e consumir. O que foi que o Rui Barbosa fez? Ele lascou a economia mais do que ela já estava. Por que o Rui Barbosa queria fazer isso? Porque ele queria incentivar a industrialização. Como é que ele quis incentivar a industrialização? Emissão de dinheiro, emissão monetária. Ele começou a produzir dinheiro e pedir dinheiro a quem? Aos Estados Unidos. Meu Pedro. E ele começou a pedir dinheiro também aos coronéis. Só que começou, gente, de tanto dinheiro, o dinheiro começou a perder a base econômica. Criamos aí, então, ele criou, Rui Barbosa, que vai ficar marcado na história dele, né? Uma grande crise econômica criada por ele. O povo estava passando fome, porque não tinha dinheiro. Porque tinha dinheiro, mas o dinheiro estava desvalorizado. E o valor dos produtos estava 600% a mais. Vamos analisar um dado. Se meu dinheiro valorizou 100%, os produtos valorizaram 300%. Então, quem ganhou 100% de valorização
É mesmo que nada, porque os produtos cresceram, as taxas de juros, mais de 300%. Como é que um cidadão tinha dinheiro para comprar alguma coisa? Então, houve uma crise inflacionária muito grande no Brasil, com certeza, graças a uma especulação financeira que criada foi por Rui Barbosa. Gente, o Rui Barbosa, para vocês terem ideia, ele vai ser criticado muito, né? Ele vai ser queimado praticamente seu, né? Todo o seu cartaz. E vai criar no Brasil, por conta dessa crise econômica, uma chamada crise do encilhamento. O que é a crise do ensinamento? O que foi a crise do encilhamento? Foi uma crise econômica brasileira que ocorreu durante a transição da monarquia para a república. Foi uma crise que teve seu apogeu durante o governo de Deodoro da Fonseca, devido a uma política desenvolvida no período. E política desenvolvida por quem? Rui Barbosa. E qual era o objetivo do Rui Barbosa? Desenvolver essa política de reestruturação econômica. Era de incentivar a industrialização do Brasil e de estimular a atividade econômica. Como? Emitindo dinheiro, emitindo moeda e aumentando a liberação de crédito. Está aí o dinheirinho lá em cima. Alguém já deve ter visto uma cédula dessa, né? Os 20 réis aí, vocês estão vendo, né? Mas qual foi o resultado dessa iniciativa? Foi totalmente o contrário, foi totalmente o oposto ao que ele pensava. Porque isso gerou o quê? Uma falta de dinheiro circulante. Houve um surto inflacionário e as empresas grandes estavam começando a entrar em declínio. O desajuste na economia ficou conhecido como encilhamento, que era a forma que naquela época, nas corridas de cavalo, que se utilizava esse termo, né? Então, encilhamento não designa a confusão da economia no período. Foi muito maior do que algo relacionado à corrida de cavalo. E tá aí, Rui Barbosa, o maquinista. Vocês já viram alguma parecida, uma paródia, né? O maquinista do Brasil, né? Já teve essa história aqui no Brasil, muitas vezes repetidas, né? Então, o maquinista aí era Rui Barbosa, né? Aqui embaixo vocês estão vendo o dinheiro, né? Sendo praticamente desvalorizado, né? Muitas pessoas perdendo, né, dinheiro na bolsa, né? E aí nós temos aí o Banco Nacional Brasileiro, né? Criado por Dom João VI e agora falido, né, economicamente. Em 1891, no ano em que Marechal Deodoro ele vai deixar, né, ele vai renunciar, é criada a primeira Constituição do Brasil republicano. E nessa Constituição se buscava criar uma república federativa dando autonomia para os estados. Criou-se também os três poderes, executivo, onde era o principal líder o presidente, onde ele tinha como cartaz de 4 anos de mandato. A criação do legislativo, que era 2 câmaras, por isso que era bicameral. Mandava-se tanto a Câmara dos Deputados como o Senado. E também foi criado o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Poder Judiciário, o STF, que vocês conhecem até os dias de hoje. Na Constituição, na primeira Constituição republicana brasileira, também foi dado o sufrágio universal, ou seja, é o voto universal que era masculino. Mulheres não podiam participar, as mulheres eram excluídas e tinham que ser e menores de 21 anos não podiam também participar. Analfabetos não podiam participar do voto, os mendigos, os padres e os soldados também não podiam. Não esqueça, os padres foram queimados, porque os padres ajudaram os militares e fomentaram várias rivalidades contra o Dom Pedro II. Por isso que os padres eles estavam exclusos. E os padres eram umas pessoas que não podiam ser confiadas. Por isso que eles estão aí, ó, fora do poder de votar. E ele dizia que na Constituição de 1891, né, foi dado que o voto a partir de então, depois, claro, né, depois do governo provisório, depois do governo dos militares, né, seria voto aberto. Também na Constituição de 1891 se diz que a igreja se separaria do Estado. Houve assim, então, a criação do casamento civil. O Estado é laico. O que significa o Estado é laico? É que ele respeita todas as crenças. E também se buscava na Constituição a partir de 1891 que depois do mandato do Marechal Deodoro e Floriano, as eleições seriam diretas. Antes não foi. Foi uma eleição indireta.
Na fase constitucional, nós vamos ver que o Marechal Deodoro ele vai criar muitos atritos. Lembre-se que eu falei no começo. Ele já entrou no seu mandato com muitos problemas. E aí esses atritos que ele vai ter é justamente com o parlamento. Por quê? Porque o parlamento queria controlar o Marechal Deodoro. O parlamento queria fazer o que foi feito na época com Dom Pedro I. E o que foi que Dom Pedro I fez? Cancelou, fechou a Assembleia Constituinte, fechou o Congresso. Foi agora o que o Deodoro também vai fazer a mesma coisa. Ah, estão armando para mim? Pois eu vou fechar esse negócio. Pois o Deodoro manda fechar o Congresso. E ele decreta, o Deodoro da Fonseca, o estado de sítio. Foi a mesma coisa que o Dom Pedro I fez. E aí, meus amigos, vai criar uma rivalidade. Então agora é todo mundo em cima de quem? Do Deodoro. Gente, e os setores começaram a fazer greve, né? Somente na construção da estrada de ferro central do Brasil. A Marinha, gente, ela se revoltou. Essa história é velha, né? Porque a Marinha já tinha sido revoltada contra o Dom Pedro II. E agora, mais uma vez, né? Um militar ele agora vai sofrer agora sanções do próprio das Forças Armadas Brasileiras, entre essas Forças Armadas, a Marinha. Por isso que vai ser chamada a primeira revolta da Armada. Sabe por quê? Porque os militares da Marinha, eles ameaçaram de bombardear a capital do Brasil, Rio de Janeiro, se o Deodoro não renunciasse. E eles não estavam brincando, viu? Eles estavam realmente apontando e esperando se Deodoro ia renunciar ou não. Deodoro viu que o negócio não era brincadeira, e ele acaba renunciando. Quem assume é o vice, Floriano Peixoto. O Floriano pega a rebaba do governo do Deodoro, e fica de 91 a 94. O que é que o Floriano vai fazer? O Floriano vai reabrir o Congresso e vai formar um ministério. E você sabe quem que ele vai colocar no ministério? Adivinha quem? Os cafeicultores. Ora, mas bem melhor ter os amigos por perto e principalmente os inimigos, né? Tem um ditado popular que é assim. O Floriano ele vai consolidar a República, né? Ele vai ser chamado na história como Marechal de Ferro, porque o Floriano, diferente do Deodoro, o Floriano ele realmente ele tinha uma firmeza no que ele fazia. E ele mandava caçar e matar todos aqueles que eram opositores a ele. Por isso que ele era chamado Marechal de Ferro. O Floriano também, ele tinha um outro lado. Então ele começa a entender que o povo queria um governo que olhasse para ele. E ele acaba sendo um governo inicial, né, populista. Essa história de populista, né, pai dos pobres, né, todo mundo conhece, né, como é que ela acaba. Então, o Floriano ele inicia as chamadas medidas populares. O que são? Olha, o pai vai ajudar vocês, ele vai apoiar o povo. Redução dos aluguéis, construção de casas populares, destruição dos cortiços, né, daquelas habitações precárias. Ele destrói aquelas habitações as precárias no Rio e manda construir habitações boas para a população. Ele elimina os impostos sobre a carne para baixar o preço. Só está faltando aí Bolsa Família, Bolsa não sei o quê. Não, vamos lá, né? Então, nós estamos falando de 1891, né? Então, vários generais, gente, exigiram, olha aí, gente, mais uma vez, né? Mas exigiram a renúncia de Floriano Peixoto. Por quê? Porque eles entendem que o Floriano não deveria ter assumido, e era para ter sido feito o quê? Uma eleição direta, né? E com voto popular. Só que o Floriano não podia, obviamente, renunciar, porque ele estava no seu devido direito. O artigo 4 da Constituição dizia que, em virtude da renúncia do presidente, quem assume é seu vice. E quem era o vice? Era o Floriano, então ele estava no direito dele. E o que é que vai acontecer? Mais uma vez, nós vamos ver agora uma revolta popular e principalmente das Forças Armadas. Não só mais a Marinha, mas o Exército agora estava metido no meio contra o próprio Floriano. O Floriano não tinha muito o que fazer, não, gente. Então a revolta da Marinha se deu novamente e dessa vez não foi ameaça, não. Os marinheiros, tá, eles bombardearam a cidade do Rio de Janeiro. Essa ficou marcada em 1893 como chamada a Segunda Revolta da Armada. Essa realmente teve bala.
houve uma crise muito grande no Exército, que gerou o Manifesto dos 13 Generais, que foi um manifesto, tá? Que foi um manifesto contra, né, o Marechal Deodoro da Fonseca. Foi um documento que contestava a legitimidade do governo de Floriano e que condenava as suas atitudes, principalmente contra as rebeliões dos estados. Você sabe por quê? Sabe por quê que o próprio exército saiu contra o próprio Floriano? Porque o Floriano Peixoto ele também era conhecido como Degola. O Floriano Peixoto, lá nos combatentes no sul do Brasil, ele mandava era degolar, ou seja, mandava cortar as cabeças. Né? Por isso que esse período, né, essa chamada República Federativa, que nós vamos ver, também foi conhecido como uma República, né, da degola. Por quê? Nós vamos ver que o Floriano Peixoto ele vai utilizar com todas as forças, e inclusive para expulsar e dominar o Rio Grande do Sul, né? Aliás, a cidade de Florianópolis. Você sabe por que chama Florianópolis? Porque dá menção a Floriano. O que é Florianópolis? É a cidade de Floriano. Como era o nome, o primeiro nome da cidade de Florianópolis? Cidade do Desterro. Gente, o nome saiu de Desterro e foi em homenagem a Floriano, um homem que tinha uma mão de ferro, né? E que ele governa o Brasil. Vai então entrar, gente, uma chamada Revolução Federalista, também conhecida como Revolução da Degola, que vai ser um conflito interno brasileiro, uma guerra civil, né, no sul do Brasil, onde nós tínhamos aí duas frentes, o PRR, né, que é o Partido Republicano Rio-Grandense, que era comandado por Júlio de Castilhos, que era favorável a Floriano Peixoto. Então, Júlio Castilhos, os castilhistas, né, os chamados também pica-paus, eles eram defensores da República positivista e ultracentralizadora, a favor de Floriano Peixoto. E contra Floriano Peixoto e contra Júlio de Castilhos, nós tínhamos o PFB, o que é Partido Federalista Brasileiro. Quem é que estava na frente? O Gaspar Silveira Martins, os chamados Maragatos. Você sabe por que eram chamados Maragatos? Por conta da Marinha, que estava apoiando Silvério Martins. Olha que legal, né? Então, a Marinha estava, por isso, Maragatos, né? E eles eram defensores de uma autonomia maior do poder legislativo e também eles buscavam a ideia de uma descentralização política. Alguns dos antigos membros do Partido Liberal, durante a monarquia, por isso eram identificados como partidários da monarquia, né? Mudaram de lado, foram a favor, né, dessa luta contra o Floriano. Então, assim, em miúdos, né? Então, muitos deles ainda eram a favor de uma monarquia. E aqui embaixo, né, o Floriano apoia o Partido Republicano Rio-Grandense, né, de Júlio Castilhos, que vocês estão vendo aí embaixo, e nós vamos ver o pau truando agora, né, numa guerra de 3 anos, aliás, de 31 meses, né, de 1893 a 1895, e que deixou um saldo de mais de 10 mil pessoas mortas, por meio de quem? Como era a execução que era feita lá no campo? Degola, né? Então a execução dos prisioneiros era isso assim, é como se estivesse abatendo um boi. Como é que abatia um boi? Né? Cortando pela jugular, né? Então naquela época os bois eram assassinados dessa forma. E aí nesse campo de batalha, gente, como eles não tinham como carregar os mortos, né, etc. Tal, então eles e não tinham como fazer nada do tratamento, né? Então eles tinham que degolar mesmo, né? Então eles degolavam, né? E essa forma, né, acabou se tornando uma execução muito comum durante a Revolução Federalista, gente. Né? De tanto se utilizar esse recurso, acabou banalizado. E o alvo de zombarias e humilhações. Algumas vezes, essa prática precedida ainda por castração. Além de degolar, ainda tirava, né, os testículos, né, castrava os homens. Difundiu-se assim um costume de extrema selvageria no governo de Floriano Peixoto durante esse confronto. Então, por isso que o Floriano, ele mais uma vez, só para garantir a ideia de vocês, ele era conhecido como Marechal de Ferro, né? O Marechal de Ferro ele vai ser destituído, né? Acaba o período dele
E entra agora a chamada República Oligárquica. Também vocês podem chamar, em outros contextos, de República Café com Leite ou República dos Coronéis, tá? E o que é República Oligárquica? Bem, oligarquia significa governo de poucos, tá? Oligarquia significa governo de poucos. Foi um período em que o Brasil ele foi controlado, gente, por quem? Pelos cafeicultores da região sudeste, especialmente de São Paulo e Rio de Janeiro. Sim, meu povo. Agora o governo vai estar nas mãos de quem tem dinheiro, de quem tem poder, de quem tem terras cafeicultoras. O Brasil vai ser governado por eles agora. Como assim, professor? Como assim? Sim, são esses coronéis que vão dizer quem vai fazer como sendo presidente do Brasil. Por isso que as eleições, né, para presidente do Brasil, elas vão ser todas direcionadas a favor de um coronel ou de outro. Mas espera, vai ser uma vez São Paulo, depois Minas Gerais. Uma outra vez São Paulo, outra vez Minas Gerais. O que é que eu estou dizendo? No Brasil vai começar a existir, né, grupos formados de duas frentes. Uma de São Paulo e outra de Minas Gerais. No São Paulo, se escolhia um candidato que seria presidente. Quando acabava o mandato dele, Minas Gerais escolhia um outro candidato que seria presidente. Quando acabava o mandato desse de Minas Gerais, vinha um paulista. Então era o lá tomar da cá. Eu te ajudo, que tu me ajudas, e quem se lasca é o povo. É isso, meus amores. É o nosso Brasil contado aqui na frente de vocês. Então foi a política café do leite, café com leite, né? A política dos coronéis, o coronelismo, o clientelismo, né? Então foi as oligarquias, né? Essas duas mais poderosas potências, né, econômicas do Brasil naquela época, que era São Paulo e Minas Gerais. Minas Gerais entrava com o café e São Paulo entrava com o leite. Aliás, Minas Gerais entrava com leite, São Paulo entrava com café. E alternava-se na presidência da República. Era um toma lá da cá. Então, as oligarquias menos expressivas, elas acabavam apoiando, assim, um acordo, né? Claro, em troca de cargos administrativos, né? Tu me ajuda, eu te apoio, né? Aí tu me dá um carguinho lá no Ministério da Educação, me dá um carguinho lá no Ministério da Cultura, me dá um carguinho lá no Ministério da Economia. Essas coisas, apesar de existirem nesse período, é uma mera coincidência estar existindo hoje. Algumas exceções houveram, como a época de Hermes da Fonseca, que competiu com Rui Barbosa. Olha, Rui Barbosa apareceu de novo. Gente, Rui Barbosa, depois de desastrar o país, ele ainda tenta novamente entrar na política. É claro que ele não vai ganhar, né? E ele perde para quem? Para o general Hermes da Fonseca, né? Ele perde, né? Então é essa desastrosa vida do Rui Barbosa que ele vai ser queimado pelo resto da sua vida, né? Outra fase, né, é também uma exceção, é a questão de Arthur Bernardes e Nilo Peçanha. Interessante a figura deles dois. Porque, se vocês prestarem atenção, né, existe uma aliança ou com São Paulo ou com Minas Gerais. Sempre é assim. E o Nilo Peçanha não estava nem com São Paulo nem com Minas Gerais. O Nilo Peçanha estava pegando apoio do Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Então, sempre havia, né, umas rivalidades contra essa política do café com leite. Uma coisa interessante. O primeiro presidente civil brasileiro, depois dos militares, que terminou com Floriano Peixoto, foi Prudente de Moraes. Não esquece disso. Prudente de Moraes é o primeiro presidente eleito de forma direta no nosso Brasil. E ele é o primeiro presidente civil. Então, por isso, você não esquece. Tivemos dois, naquele período, da República Velha, de 1891 a 1894, tivemos dois presidentes militares, Deodoro e Floriano. O primeiro presidente civil da Casa Brasileira, civil, do período republicano, foi Prudente de Moraes. Nunca esqueçam disso na vida de vocês.
E o que era a política dos governadores? Foi um acordo afirmado entre o presidente, claro, né? E quem foi que iniciou isso? Quem foi com essa história de política dos governadores, né? Foi Campos Salles, ainda, né, no período depois da proclamação da República. Olha que interessante. O Campos Salles é que entra com essa história que os governadores teriam que ser eleitos, né, escolhidos, né, entre as próprias regiões. Então, o que era a política dos governadores? É um acordo entre o presidente e os governadores de cada estado. E o que esse acordo previa? Um apoio mútuo, né? E a não interferência de ambos em seus assuntos. Tu cuida do teu, que eu cuido do meu. Ou seja, havia uma descentralização dessa política do poder brasileiro, que não estava centrado mais no presidente, mas sim cada governador decidia o que fazer em seu estado ou em seu território. Governador, entre aspas, coronel. Assim, o presidente ele conseguiu os votos dos estados para a continuidade de seus projetos. E em troca, olha o toma lá da cá, não interferia nas disputas do poder local de cada oligarquia em cada região. É assim, meus amores, que o nosso país ele foi constituído. E o que foi o coronelismo? Foi nesse período do café com leite que houve o poder local dos coronéis. O coronel era o nome dado, né, pelos latifundiários que eram conhecidos naquela época. Muitos deles até, inclusive, serviram ao exército, e eles foram importantes para várias guerras que eles participaram, apoiando o governo. Então, os coronéis, eles utilizavam isso também como um intuito de dizer, olha, estou te ajudando, então tu tem que me ajudar. Né? Então, os coronéis, eles usavam esse seu prestígio, esse respaldo com o presidente, né, para arregimentar votos. O que é isso? Os votos, só você pode dizer uma coisa para vocês interessante. Não existia cédula eleitoral, tá? Não existia cédula eleitoral nesse período. Então, como é que as pessoas votavam? Traz fulano aí. Fulano, tu vai votar em quem? Era desse jeito. E como o voto não era secreto, então, gente, os coronéis que tinham a grande parte daquelas famílias vivendo a refém dele, ele dizia: vocês votem em mim, porque se vocês não votarem em mim, vocês vão perder as terras de vocês e vão para a rua. Tu acha que a família não ia votar no coronel, ou em quem o coronel dissesse, vote nele? Claro, meus amores. Por isso que eram chamados currais eleitorais. Qualquer semelhança com o nosso cotidiano é mera coincidência. Quanto maior o curral eleitoral, né, maior seria então o poder do coronel. E o curral eleitoral, só não esquece, número de eleitores que o coronel podia o quê? Controlar. Se não era por medo, era pagando. Pagando para ter voto. Qualquer semelhança com os nossos dias atuais é coincidência. E aí, gente, nós temos o povo, aliás, perdão, nós temos o gado, né? E onde nós temos os políticos buscando o gado, e aí para o gado seguir ele, né? E aí nós temos uma charge. Eles estão tentando conquistar votos de qualquer curral. Não interessa se é de A, B ou C, o gado ele vai seguir quem ele quer. Olha, meus amores, não é de hoje que nós temos fraudes nas eleições. Então, desde muito tempo, quando as eleições passaram a existir no nosso Brasil, as fraudes já existiam. Então, existia a manipulação dos resultados, é claro. Qualquer semelhança com os nossos dias atuais é mera coincidência. Então haveria então o clientelismo. O que é isso? Era um voto em troca de pequenos favores ou presentes. Havia o voto de cabestos, né? O voto a partir das intimidações pessoais ou através de pagamento. Manipulação dos dados com votos repetidos, isso. Haveria muito isso. A criação de eleitores fantasmas. Ora, se tem cargos fantasmas, quanto mais eleitores, né? E a degola. Essa degola aqui não é cortar a cabeça não, viu, gente? A degola feita pelos coronéis era o seguinte: se a vitória do opositor, que não era para ter ganhado, porque a compra do voto foi para aquele fulano, mas quem ganhou foi o opositor, haveria o quê? O não reconhecimento do cara que ganhou. Olha como é legal esse país.
Então, quem tinha poder e quem fazia acordos com o presidente, é claro, mesmo sendo ele o mais votado, ele teria perdido. Foi criada uma comissão verificadora de poderes que nunca serviu para nada. Ah, gente, uma imagem legal. Neste bolso nunca entrou dinheiro público. Tá de calça nova, né? Qualquer mera coincidência, é uma coincidência. E o Brasil, o país do café. Meus amores, vamos pedir dinheiro, vamos renegociar nossa dívida. Foi o Food and Loan. O que foi o Food and Loan, né? Lembrando, o café era o principal produto de exportação para o mundo, né? O nosso ouro, né, verde. Então, o Brasil, com o Food and Loan, ele quis fazer uma renegociação da dívida brasileira com os países, no caso dos Estados Unidos, né? Pediu, então, como é que se renegocia uma dívida? É pedindo dinheiro. Então, o Brasil pediu dinheiro novamente. Houve a suspensão dos juros por 3 anos, 13 anos para o início do pagamento e 63 anos para a quitação integral. Enquanto isso, os juros comendo uma. Garantias foi que as receitas da alfândega do Rio de Janeiro e as demais, se necessário, as receitas da estrada de ferro e os serviços de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Quais eram as garantias que o Brasil estava dando a quem estava investindo com emprestando dinheiro? Era tudo isso. Era tudo que a gente produziria, as nossas receitas com a estrada de ferro, que trazeria mercadorias, e grande parte desses valores adquiridos não ficaria no Brasil, e sim serviria para pagar a dívida, que não foi paga. E o compromisso? O compromisso da retirada do meio circulante e queima de moeda, visando a valorização monetária. Requeimou dinheiro mesmo, gente. O Banco Brasileiro teve que queimar a cédula brasileira e tirou as moedas de circulação. Brasil! Gente, para não bastar ainda, os cafeicultores criaram uma organização chamada Convênio de Taubaté. O que foi o Convênio de Taubaté? Gente, foi um sacrilégio o governo de Taubaté, né, esse Convênio de Taubaté, porque só vai fomentar as ideias dos cafeicultores. O que eles diziam pelo Convênio de Taubaté? Foi um plano de valorização artificial do café. Veja o nome, artificial do café. O governo, olha aí, gente. Ele comprava os excedentes do café. Fulano, tem quanto de excedente? Me dê. Eu vou comprar tudo. E estocava. Vem cá, pessoal, ele não devia ter comprado e ter revendido? Mas ele não estava revendendo. Ele estava estocando café e comprando, dizendo que o dinheiro estava circulando. Entenda a ideia. Então ele passava, quando ele comprava de todo mundo, ele começava a diminuir a oferta do produto. E seu preço estava sendo mantido estável. Ou seja, se eu tenho, né, um controle da oferta do produto no mercado, eu estou agora tentando manter o valor estável. Se houvesse muito produto no mercado, esse mesmo preço ela não era estável. Então começou o governo comprar e estocar para tentar fazer com que o preço. O governo ele contraiu empréstimos para comprar esse excedente. Ele começou a cobrar impostos incrível para equilibrar as contas do governo e honrar os compromissos que não foram honrados. O país se endividou e ampliou sua dependência econômica com os Estados Unidos, com o exterior. Então, o Brasil, gente, desde sempre, só soube pedir, nunca pensou nos seus atos e sempre ficou devendo os outros. O governo, pelo governo de Taubaté, almejava vender o estoque de café quando alguém procurasse e aumentasse esse valor. No entanto, gente, isso nunca ocorria. E aí, gente, esse café que o Brasil estava estocando, que o governo brasileiro começou a se estragar e o governo amargamente caiu em prejuízo. O bolso dos cafeicultores, ele estava salvo, mas do Fundo Monetário Brasileiro estava entrando em falência. Para salvar um pouco mais, chega um outro elemento para dar um ar de tentar suspirar a economia brasileira, foi a borracha. Nós estamos vendo a indústria automotiva no Brasil
né, iniciada aqui na fabricação de pneus. Então, aonde? No norte, né, no Pará e no Amazonas. Então, entre 1990 e 1910, mais ou menos, nós temos aí o segundo ciclo da borracha. O segundo ciclo aliás, o primeiro ciclo da borracha no território brasileiro, tá? Há uma decadência associada à produção inglesa, porque os ingleses, né, acabam produzindo também suas colônias asiáticas a seringueira. Então a borracha ela entra em declínio, porque não era só o Brasil que tinha produção agora de borracha. Aí entra outro produto, olha aí, claro, né? O café já estava entrando aí em crise, né? E esse produto é o cacau, que ele foi importante até a Primeira Guerra Mundial. E os demais produtos? Gente, tudo era para amenizar a perca do café. Foi o açúcar, o couro, o algodão, o mate, até o mate, gente, foi também dado, né? Para ser comercializado e reativar a economia do país. Todos os agrícolas ou do setor primário, eles eram destinados basicamente à exportação. Nenhum deles com números expressivos, como foi o café. E a indústria no Brasil, ela foi impulsionada pela Primeira Guerra Mundial, é claro. No Brasil, né, passou depois da Primeira Guerra Mundial, entrou em crise econômica com a crise de 30, né, a crise de 30, a crise do café, que a saída foi no governo de Getúlio Vargas, né, aliás, de Getúlio Vargas, foi fazer a substituição de importações. O Brasil passou a produzir internamente e diminuiu a compra lá de fora, né? Então, com a substituição de importações, houve a dificuldade de importar dos países que estavam em guerra ou o mundo que estava entrando em crise, né? Os capitais acumulados eram decorrentes do café, basicamente na região sudeste, é claro. E houve uma entrada muito grande de imigrantes, né? Que com eles houve uma disponibilidade muito boa, né, de mão de obra. Houve um impulso dos centros urbanos e os bens de consumo não duráveis durante a indústria, né, o início da indústria no nosso país. E, por último, nós vamos falar de uma pessoa muito importante da nossa vida, da nossa história brasileira, que é o José Maria da Silva Paranhos Júnior. Quem é o José da Silva Paranhos Júnior? O José Maria da Silva Paranhos Júnior é o Barão do Rio Branco. Gente, o Barão do Rio Branco ele vai ser chamado para ele tratar de 3 questões. Primeiro, a questão do Acre, a questão de Palmas e a questão do Amapá. São 3 coisas que o Barão do Rio Branco ele vai cuidar para os territórios brasileiros serem dignamente brasileiros. Por quê? O Amapá, o Acre e o Amapá, eles eram disputados, né? O Amapá, por exemplo, era disputado pela França, por conta da Guiana Francesa. O Acre era disputado com a Bolívia, né? E a questão de Palmas, né, no Tocantins, né, era, né, no caso aqui, a parte de Santa Catarina, né, essa região da cidade de Tocantins, de Palmas em Santa Catarina, era disputada com a Argentina, repetindo. Palmas era disputado com a Argentina, o Amapá era disputado com a França e o Acre era disputado com a Bolívia. Então, 3 países, né, que vocês não podem esquecer que foram, né, entrar numa disputa com os territórios aqui do território brasileiro. Então, nós temos aí a questão de Palmas, né, que vai se dar, né, de 1893, isso já no governo de Floriano, porque foi Floriano que pediu, destacou o Rio Branco, né, o José Maria da Silva Paranhos Júnior, para tratar desse problema. Então, o Brasil sofreu uma disputa com a Argentina pela antiga região missioneira, né, a região dos povos de 7 missões, né, no Rio Grande do Sul, e as regiões das missões lá em Santa Catarina. E o Brasil, ele ganhou a causa, né? Por quê? O Brasil teve apoio de quem? Adivinha de quem? Dos Estados Unidos. Outra questão foi a do Amapá. Por conta de quem? Dos territórios que a França estava contestando, né? Do rio Iapoque, né? Pela fronteira do rio Iapoque. O Brasil e a França disputavam a região fronteirística, né? E fronteiriça entre o estado do Amapá e a Guiana Francesa. O Brasil ele ganhou a causa, né?
com arbítrio da Suíça, porque a Suíça é que ajudou o Brasil a esta causa, dando definitivamente toda a região a leste do Rio Iapoque para o Brasil, ou seja, fomentando aí o estado do Amapá que vocês conhecem hoje. E por último, né, o Tratado de Petrópolis de 1903, o famoso tratado onde, por contas, né, do interesse da extração do látex e a briga comercial com a Bolívia, né, o Brasil ele ganha as terras que um dia pertenciam à Bolívia e aí o Acre ele é criado, né, e graças a quem? Olha aí, qual é a capital do Acre? Rio Branco. Por que Rio Branco? Por conta, né, do José Maria, né, Palhanos Júnior, por conta do Barão do Rio Branco, né, e é em homenagem a ele, né. Então, o Brasil, ele compra a região, né, por 10 milhões de dólares, né, então o Brasil, ele compra sem nenhuma guerra, sem nada, né, com os bolivianos. Gente, essa aí é a nossa historinha de hoje.